Começando agora a gravação aqui desse webinar, que já é o terceiro, né, que a gente está fazendo, para falar sobre agilidade, soft skills, em parceria aí com o Abdala. Hoje, especificamente, ele não pôde vir porque está fazendo um treinamento, então hoje eu estou sem ele, mas ele deixou um vídeo para a gente ver em algum momento aí que eu vou passar para vocês. Então não é porque ele não veio que deixou de ser parceiro aí, né? Então a gente sentiu a necessidade de falar sobre agilidade, mas também para falar sobre soft skills, porque quando ele vai fazer um treinamento, uma palestra, alguma coisa de agilidade, depois os líderes o procuram, porque, putz, eu fui lá, apliquei a metodologia, né, os métodos, as ferramentas, e depois eu tive problema ali, tive conflito, não soube resolver, pontos de vista diferentes, divergentes, ou inteligência emocional, ou pressão, prazo e etc. Ele falou assim, Paula, falta alguma coisa, então, para a gente colocar soft skills para falar junto com agilidade, né? Então, como ele fala mais da parte da hard skill, né, e das ferramentas, eu falo do soft, a gente resolveu, então, se juntar para falar sobre ágil e soft. Então, eu sou a Paula Coscarelli, eu fundei a WeLeaders, eu tenho mais de 15 anos de experiência como BP de RH, passei por grandes empresas, as últimas foram de tecnologia, e como BP de RH, eu fui me especializando no desenvolvimento de líderes e equipes, né? Porque não dá para desenvolver um sem desenvolver o outro. E aí fui estudar e fui me especializar cada vez mais em liderança, em comportamento humano e nas mudanças que a tecnologia faz nas interações e relações de trabalho, entre equipes, entre líder e liderado, trabalho remoto, trabalho híbrido. Então, o que muda no trabalho em equipe, nas habilidades de liderança por conta de todas essas mudanças de tecnologia, tá? Então, aí estão meus contatos para quem quiser se comunicar comigo, que ainda não esteja. Aqui nesse QR Code tem a comunidade WeLeaders. Então, lá a gente tem líderes de tecnologia ou que estão voltados para a tecnologia de alguma maneira, ou que precisam justamente se atualizar com esses temas de tecnologia. E a mesma coisa, lá a gente fala então de liderança, de comportamento humano, dos impactos que a tecnologia faz aí nessas relações de trabalho, tá? E o Abdala fala bastante sobre inovação, ele faz projetos de inovação, ele faz também workshops, palestras, ele é especialista em inovação e agilidade, né? É difícil ter um sem o outro. Professor, ele já deu aulas na Conquer também, conselheiro de algumas empresas, e agora ele está fora fazendo um treinamento. Então tá aí também o QR Code para vocês se conectarem com ele. E como eu falei, foram 4 webinars, quer dizer, esse é o terceiro, falta mais um, tá? Para a gente falando aí, então, de agilidade e soft skills. Como é que essas coisas aí se complementam para transformar o líder num líder do futuro, tá? E o futuro não é daqui a um tempo, o futuro é hoje. Então, o que a gente quer? A gente quer tirar a liderança daquele padrão tradicional, né, que foi ensinado durante muitos anos. Alguns já estão mais atualizados, outros menos, tem outros parados lá no século passado que a gente sabe, né? Mas a intenção, então, é para ir sempre desenvolvendo e lapidando essas habilidades de liderança em todos esses líderes. Então, como ser ágil na era da inteligência artificial? A gente vai fazer aqui alguns combinados, então focar esse tempinho que a gente está juntos aqui, deixa o celular de lado um pouquinho, o e-mail, e podem ir interagindo enquanto estão aqui. Quem estiver vendo a gravação depois pode chamar, né, a mim ou ao Abdala também para perguntar, para tirar dúvidas, e enfim, a gente fica à disposição de vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que não existe uma metodologia ágil, existe uma mentalidade ágil, uma mentalidade de agilidade. Então, é essa adaptação rápida às mudanças, a colaboração contínua e sempre com uma entrega incremental do valor. Então, existem as ferramentas para serem aplicadas? Existem, né? Então, por que muitas dão certo, mas tem muitas outras também que não dão certo? Por quê? Porque as pessoas envolvidas ainda não adaptaram, não mudaram a sua mentalidade. Então, a gente está falando aqui muito mais de cultura, gestão de pessoas, de cultura, de influência, de adaptação às mudanças, do que propriamente de ferramentas por si só, como Kanban, Scrum, Sprint, cerimônias e etc. Tá? Então, se não tiver essa mentalidade, essa mudança de mentalidade de cultura, você pode aplicar a ferramenta que for, que não vai dar certo. Né? Em algum momento as pessoas param e voltam para o piloto automático e começam a fazer tudo do jeito que era antes. E aí, o que a gente tem? Eu combinei de falar com vocês aqui hoje como a agilidade prepara os líderes para lidarem melhor com a inteligência artificial. Então, a gente está tendo aí uma enxurrada de informações, de novidades, de tendências de inteligência artificial.
Tá, beleza, mas como é que a gente lida, como estamos lidando, como vamos lidar com isso daqui para frente? As empresas também, né? Tem algumas mais adiantadas no sistema, algumas menos, mas quem não entrar nessa onda vai acabar ficando de fora do mercado. E aí eu trouxe para vocês, né, várias evidências, várias matérias que dizem que para 2025 agora, né, essas tendências que estão vindo, então os agentes de IA são programas de inteligência artificial, né, aplicações de inteligência artificial que vão ficar trabalhando mesmo quando você não está na máquina. Ela é diferente, por exemplo, do ChatGPT, do Copilot, que ele responde quando você pergunta. Você pergunta, ele responde, né? Os agentes não, eles vão ficar trabalhando ali o tempo todo, mesmo quando você não está aqui na frente do computador. E os líderes vão ter que estar se preparando para esta realidade. Vou ter ou não vou ter agentes de IA dentro da minha empresa? Eu tenho orçamento ou não tenho orçamento? Custa caro ou não custa caro? Eu vou demitir ou não vou demitir? Vou contratar alguém para montar esse agente? Como é que vai ser? E no meio disso tudo tem que manter o negócio rodando bonitinho como sempre. Então, uma das tendências recomendadas para esse ano é uma liderança adaptativa e ágil, para daí então estar mais pronto para lidar com essas mudanças de inteligência artificial. Então, você vai criar um agente, vai testar, vai rodar, não vai dar certo, vai testar de novo e faltou alguma coisa. Então, qualquer inovação que tira a gente do padrão, nós vamos precisar testar e errar. Então, essa adaptação e perceber o que precisa ser mudado o mais rápido possível, mas no melhor formato, quando a gente fala de agilidade, não é só ser rápido, mas é tomar a decisão mais assertiva num menor espaço de tempo. Tá? Então, a liderança precisa, sim, ter essa mentalidade, lapidar essa cultura, lapidar essa mentalidade, trazer essa mentalidade para outras pessoas que estão em volta, porque não é do dia para a noite, né? Não é quem vê um webinar hoje que amanhã sai já transformando uma cultura. A gente sabe que não é assim que acontece. Então, precisa assistir vários webinars, precisa ler várias matérias, precisa fazer várias tentativas e erros, precisa assistir, participar de vários cursos para ir dominando esse assunto e sempre aprendendo cada vez mais. Então, a metodologia ágil, ela está amplamente sendo usada para resolver problemas mais rapidamente. Tentamos uma abordagem, não deu certo. Fizemos um teste de prompts, não deu certo. Rodamos a aplicação, faltou alguma coisa. Então, essa metodologia ágil vai permitir que a gente faça toda a prototipação, que o Abdala vai falar já já no vídeo dele, e para a gente ir vendo o que dá certo, o que não dá certo, quais são as ideias. Então, ela é muito presente, né? Quem não está ainda usando essas metodologias para levantar necessidades, para verificar hipóteses e para daí propor soluções, fazer os testes, então está claramente atrasado. Precisa se inteirar aí dessas ferramentas, dessa cultura e dessa mudança que acontece tão exponencialmente agora, tá? E vai ter muita empresa investindo agora em inteligência artificial, né? Tem umas investindo mais, outras menos, mas assim, uma coisa que a gente vai falar é que primeiro precisa então digitalizar alguns processos mais básicos. Tem empresas que não estão nem com seus processos rodando bonitinho. Né? Às vezes um processo de uma área não conversa com o processo da outra. E como que você vai chamar alguém para implementar uma inteligência artificial se as coisas não estão, os processos não estão se conversando, não estão certos, as bases de dados estão diferentes, então precisa assim ter toda uma preparação antes de chamar alguém para gastar dinheiro para pôr uma inteligência artificial que a gente não sabe nem direito para quê, com qual finalidade, tá? Então vai antes uma mudança cultural dos líderes do time com agilidade, principalmente com resiliência. Então, putz, não deu certo na primeira, vamos testar de novo. A gente vai ter que arrumar toda a casa antes, toda a bagunça antes de chamar alguém para apoiar. Vai ter que arrumar toda a casa, toda a bagunça antes para apoiar. Tem que pôr na empresa inteira de uma vez? Não, você pode fazer para algumas áreas, para alguns projetos e vai testando isso, conforme vai dando certo, vai ampliando o escopo. Então você não precisa torrar todo o orçamento de repente, né? Aí que tem para o ano num projeto que pode não é muito bem logo de começo, tá? Para lidar com tudo isso, todas essas mudanças, então o líder precisa cada vez mais desenvolver sua inteligência emocional, sua resiliência e também dentro das ferramentas de agilidade e lidando com toda esta mudança.
Aqui mais um exemplo, né, da Dell Technologies, que vai aprimorar as suas ferramentas, cibersegurança avançada com agilidade, está investindo aí em inteligência artificial. Então, para a gente testar o que dá certo, o que não dá, tem muita coisa ainda que não é sabida, né? Tem muitas tentativas e erros. Então, os métodos ágeis, eles são perfeitos aí para ir fazendo a prototipação, o MVP, o projeto que para ser testado, o mínimo viável para dar certo, para rodar, para fazer um rollout. Então, aqui vão algumas dicas, algumas ações práticas para serem implementadas logo, para que o líder ele vá se tornando cada vez mais ágil. Então, saindo daquela coisa do piloto automático que a maioria dos líderes, né, foram educados ou porque estudaram mesmo no curso, na faculdade, na pós-graduação, no MBA, ou até pela vivência, pelo piloto automático que é tão difícil a gente largar, tá? O que que acontece? O nosso cérebro ele gosta de estabilidade. Então, tirar da zona de conforto para testar alguma coisa nova, para fazer alguma coisa que eu não tenho certeza se vai me dar aquele resultado, a nossa tendência é para permanecer sempre naquela inércia da minha zona de domínio, né? Minha zona de conforto, para eu não gastar energia, não gastar investimento e etc. Então, ter este equilíbrio entre tecnologia e pessoas, ela é fundamental nessa hora. Por quê? Porque, como eu falei, a gente precisa sim das ferramentas, mas a gente precisa sim desenvolver cada vez mais o conhecimento em pessoas, em habilidades interpessoais, em soft skills, em desenvolvimento humano. Por quê? Né? A gente vai precisar, por exemplo, extrair dados, fazer análise de dados, qual que é a melhor decisão, então isso vai ajudar na tomada de decisões daqui para frente. E nessa turbulência toda, o líder precisa antes se desenvolver para depois conseguir desenvolver a sua equipe e puxá-la para alta performance. Então, nesse equilíbrio entre tecnologias e pessoas, vamos pensar que nem uma máscara de avião, né? Primeiro a gente põe na gente para depois pôr no outro. Então, primeiro o líder precisa se atualizar, melhorar a sua inteligência emocional, social, a inteligência artificial, o conhecimento aí sobre humanos, híbridos, robôs e etc, para daí então conseguir liderar a sua equipe em tudo isso que está acontecendo, toda essa turbulência, tá? E sem falar que a gente tem 4 gerações trabalhando juntas no mercado de trabalho, que já dá um bololô só, né? Então, o líder precisa, sim, ter uma autogestão muito boa, entender que precisa sair para o novo, para o inesperado, para aquilo que a gente não tem resultado ainda. Eu faço avaliação de perfil comportamental e é impressionante a quantidade de líderes, eu vou dizer que mais de 80%, né, no eixo do risco ali, quando a gente faz PDA ou disco, enfim, que tem um risco baixo. Então, com essa insegurança de tomar decisões no escuro, sem ter todos os dados, sem ter experiência prévia, tudo é novidade, tudo é novo, tudo está sendo desenvolvido agora, né? Então, gera sempre uma insegurança de tomar decisões ali, se é que eu não tenho todo o respaldo de dados e de evidências que antigamente, até outro dia, entre aspas, né, a gente tinha para poder tomar decisões melhores, tá? Então, vai precisar desenvolver influência social, além da agilidade emocional, saber bastante storytelling para contar a história daqueles dados. Então, se vai pedir para IA ou se você vai pedir para alguém da tua equipe, o que você quer daqueles dados? O que você quer pôr no seu slide? O que você quer falar na tua apresentação? Tem que construir um bom storytelling ali. E tem muitos que pecam justamente nessa parte, né? Mostra um número lá e fala que, putz, ó, o número atualizado até agora, né? O year to date, o número do trimestre, ou o indicador que você está pedindo é esse número aqui. Tá, mas como é que chegou nisso? O que a gente vai fazer daqui para frente? Tem uma dificuldade grande de montar essa história. Né? Então, precisa sim investir bastante no conhecimento pessoal, o mesmo para a tua equipe, né? Então, é curiosidade para fomentar a inovação, muita observação. Então, falando até me adiantando sobre soft skills na era da inteligência artificial, né? Essa vai ser justamente o diferencial competitivo, porque a tecnologia, beleza, alguém vai fazer, alguém vai disponibilizar, você vai comprar pronta, você vai lidar com um agente de IA daqui para frente em algum momento. O que vai fazer a diferença para você profissional, não só para líderes, né? Para você humano, um profissional. Então, justamente o que você consegue lapidar e ter de melhor enquanto humano, né? Que são as suas soft skills e transformá-las em power skills, né? Então, as power skills é aquilo que você tem uma soft skill, mas de um jeito que só você sabe fazer. Então, se a gente falar, por exemplo, habilidades de liderança que a gente está falando aqui, eu tenho uma, o Abdala tem outra, faz do jeito dele, a Viviane faz do jeito dela.
e assim por diante, tá? Então, cada um tem o seu jeitão de fazer. E falando em soft skills, o Fórum Econômico Mundial divulgou agora, recentemente, na semana passada, tem uns 10 dias, né, a lista atualizada justamente dos skills que são mais necessários para lidar com tudo isso até agora, e o pensamento analítico volta lá em primeiro lugar. Porque as pessoas não estão sabendo fazer justamente isso. Pegar os dados, que dados que eu preciso alimentar a minha IA? O que eu quero extrair dela? Como é que eu vou fazer a leitura desses dados? Que tipo de interpretação eu preciso? Que cruzamento de dados eu preciso pedir? Ou para a minha equipe, para o meu time, ou para a inteligência artificial, né? Então, se eu não souber pedir, o que volta para mim pode não ser aquilo que eu estou querendo, né? E os times mais jovens estão com uma dificuldade grande nisso, né? De saber pedir, de saber fazer o comando, o prompt e analisar aquilo que está saindo. Então, quando a gente fala em engenharia de prompt, como eu vou programar esses agentes de IA, sim, a gente precisa muito, muito, muito de pensamento analítico, crítico, criatividade, o que a gente fala até agora, né? Resiliência, flexibilidade para lidar com esse tantão de mudanças, a agilidade, então, para saber lidar com o erro, volta para trás 2 casinhas, ajeita, vamos tomar decisão, chama, reúne todo mundo. Então, muitas vezes não, agora, né? O líder vai ter que ser um líder muito mais facilitador, mentor, do que decisor ali, faz assim ou faz assado, tá? Não, são tantas opções, tantas variáveis, que tem sim que consultar ali todo mundo. Desenvolver muito a sua liderança, a sua influência social, né? Para convencer ali pares, stakeholders, liderança, de que aquele projeto, aquele investimento vale a pena ou não, muita motivação para o time, autoconhecimento de tudo isso que está faltando para lapidar ou não, e enfim, ó, aí vai. De todas essas 10 aqui, ó, 8 elas são de soft skills. Se a gente for a lista lá para baixo, também. Então, para você lidar com a tecnologia, você precisa desenvolver muito mais soft skills do que as competências técnicas. Né? E para desenvolver esse pensamento analítico na tua equipe, vai precisar que eles desenvolvam muita observação, feedbacks, para aceitarem o feedback construtivo, e aí fica, né, o líder sabe dar o feedback corretamente. Ah, Paula, eu faço feedback faz 200 anos, beleza, mas como é a qualidade do seu feedback? Você sabe mesmo orientar, extrair o melhor daquela pessoa? Como que você está fazendo a sua engenharia de prompts para o humano, não só para a máquina, mas para o humano também, para extrair o melhor dele? Tá? Pedir para que identifique padrões, o que está diferenciando, se faz sentido aquilo que está voltando de resultado com a realidade da empresa, da área, e enfim, para ajudar vocês muito com tomada de decisão. Muitas vezes também não dá tempo de voltar toda essa informação, né? É muita coisa. E aí o líder precisa desenvolver esse feeling, né? Sem ter tudo na mão, justamente lapidando todas essas competências de uma vez, vai dar o jeitão da Paula, ou da Viviane, ou do Abdala, de tomarem as suas decisões. Então, a gente precisa lapidar isso aqui constantemente. Muito se fala do Long Life Learner, e é justamente isso, tá? Você vai assistir um webinar hoje da Paula falando disso, na semana que vem você vai assistir com a Paula de novo, ela vai falar, vai trazer outras informações, o Abdala vai trazer outras informações, vocês vão assistir de outras pessoas, vai ter outras informações que vão se complementando. Né? Então não adianta a gente ver uma vez só e achar que sabe. Precisamos ir lapidando sempre. E aí, outras coisas que podem ajudar a desenvolver esse pensamento analítico e crítico, né? Estudo de casos, então as cerimônias de encerramento, as cerimônias ali de lições aprendidas, o que deu certo, o que não deu certo, como é que a gente vai fazer da próxima vez, quais são as opções, quais são as sugestões. Os mais jovens que gostam de joguinhos, né? Então põe para fazer algum jogo de pensamento lógico, então xadrez, sudoku, palavra cruzada, quebra-cabeça, né? Porque é isso que vai ajudar a desenvolver esse raciocínio crítico. Até para a gente também, às vezes, dar um ignite ali, né? Pegar no tranco. Então a gente precisa retomar essas coisas mais lúdicas também, para desenvolver esse pensamento analítico que a gente vai precisar tanto, tanto, tanto daqui para frente, tá? E aí tem mais algumas evidências trazendo aqui para vocês de como que funciona então a mente do CEO, não só do CEO, tá? Dos líderes aí mais arrojados, que tomam grandes decisões, que lidam com um mundo mais complexo, com um grande volume de dados. Então, como é que eles tomam essas decisões, né? Tem muita coisa do feeling deles que depois de anos você vai adquirindo aquela experiência? Tem. Mas como agora o volume de informações ela é infinitamente maior do que alguns anos atrás, precisa sim
tomar algumas decisões baseadas em dados. Eu não tenho todos os dados, tá? Mas o que eu tenho até agora, né? O que a minha equipe me trouxe de dado? Aqueles dados estão com a sua melhor interpretação? Então, precisamos desenvolver muito isso também agora nas equipes para poder implementar todas essas ações de inteligência artificial que vão vir no decorrer do tempo, no decorrer do ano, tá? Então, essa cultura orientada por dados, que já não é novidade, que existe já há algum tempo, o que muda agora? É justamente essa capacidade para leitura e interpretação. Então, antes a gente queria números para saber se está maior ou menor do que do mês passado, para saber o acumulado do ano, e essa interpretação ela não era tão requerida, tão cobrada, porque as possibilidades eram menores, né, em número de volume menor. Agora a gente tem infinitas possibilidades do que eu posso fazer depois daquele dado, depois daquela informação, depois daquela tomada de decisão. Então tudo fica mais complexo, tá? E o futuro aí é data-driven, né? Tomar as decisões em cima de dados. Então, a tua base tem que estar boa, teus dados têm que ser confiáveis, a equipe que vai lidar com esses dados também tem que ser uma equipe forte, de alto desempenho, bom desenvolvimento. Então, todas aqueles skills que eu falei para os líderes agora há pouco, né? A equipe também precisa desenvolver para conseguir lidar com esse turbilhão de mudanças, né? Os mais antigos, não vou dizer que são mais velhos, tá? Mas os mais antigos aí já tem uma resiliência um pouco maior, já tem anos de experiência, a gente consegue lidar um pouco melhor com esse movimento de mudanças, mas nas equipes a gente tem pessoas mais jovens que não têm tanta facilidade assim em lidar com mudanças, tá? Então a gente precisa capacitá-los para que eles sim saibam lidar com essas mudanças, com esse alto volume de dados, que eles podem trazer de repente um resultado, não é isso que eu quero. Então vai ter que refazer, vai ter que refazer, vai ter que trazer, tive uma outra ideia, às vezes é o cliente que pede para mudar, né? Que acontece também toda hora, fala, putz, Paula, eu tive aqui esse esforço, fiz esse gráfico, esse relatório aqui super lindo, mas foi o cliente pediu para voltar para fazer de novo. Então ele quer outra interpretação de dados, tá? E essa CEO aqui, que é Karen Lynch, que ela é da CVS Health dos Estados Unidos, eu achei isso aqui que eu achei bem interessante dela, tá? Então, sempre que ela precisa tomar uma decisão e ela não tem ou todos os dados ou todas as informações e precisa consultar o time, ela fala, tá bom, é tão óbvio, né? Mas que muitos não fazem. O que vocês acham? O que vocês acham que a gente deveria fazer? Se vocês tivessem que tomar uma decisão hoje, qual seria? Então, se você não tem uma equipe bem capacitada trabalhando contigo, bem desenvolvida por você, que tenha a sua inteligência emocional e social ali bem desenvolvida, bem lapidada, que esteja ali trabalhando com todos os dados da melhor maneira possível, qual a qualidade dessa sugestão que pode sair ali para você depois tomar uma decisão ou não, tá? E aí, imaginando que tudo isso, todo esse conhecimento, todo o encadeamento ali de decisões a serem tomadas daqui para frente por agentes de IA ou por qualquer outra aplicação de IA, quem tem que colocar lá é você e a tua equipe que vai treinar a máquina para te dar as informações que você quer. Então, se isso aqui não estiver bem desenvolvido, a qualidade do que você vai extrair da máquina ali também não vai ser das melhores, não vai ser aquilo que você gostaria de obter de resultado, e aí gera sempre muito retrabalho. Então, precisa de criatividade, né, para fazer essa interpretação, para pensar em novas formas, para pensar em inovação, e com isso as ferramentas aí de agilidade ajudam bastante a pensar nessas alternativas e trazer com muito mais criatividade. E aí haja adaptação e inovação, né, que a gente precisa a todo momento. E assim, ó, as pessoas seguem quem é mais decisivo, quem toma as decisões, quem tem essa segurança maior, essa segurança mais aflorada nessa tomada de decisão. Quanto mais alta a posição, mais segurança a gente precisa ter, mais confiabilidade no líder a gente quer ver, obviamente. Então, tem todo esse preparo antes para lidar com esse ambiente, com essa cultura de inovação, para desenvolver as equipes que vão estar lidando com isso, para daí ajeitar os processos, para daí sim a gente trazer a inovação e a inteligência artificial da melhor maneira possível. E aí, como evitar erros e trazer resultados? Porque no meio disso tudo, a gente vai errar.
A gente vai ter que testar de novo, voltar para trás, sem julgamento, porque da mesma forma que você, teus pares, tua equipe, teu cliente, está todo mundo testando ao mesmo tempo para saber o que que dá certo, o que que não dá, o que que traz resultado, o que que não traz. Tentei assim, deu certo, tentei e não deu. A prototipação mostrava que tudo ia dar certo e na hora de ir para o vamos ver, não deu certo, então temos que voltar. E muitos erros vão acontecendo por aí, beleza. Mas tem alguns erros que a gente já pode evitar antecipadamente, né? Como, por exemplo, discutir, então, como é que vocês vão gerenciar esse grande volume de dados? Tem que ter uma harmonização aí dentro da empresa, onde vocês vão colocar os dados, de que maneira isso vai ser extraído, de que maneira isso vai ser tratado, e sem perder o foco nas métricas do negócio que continua rodando. Às vezes, com um grande volume de dados que estão sendo possíveis extrair 1 milhão de análises, né? A gente não pode perder o foco daquelas métricas que a gente tem que cumprir durante o ano. Então, muitas vezes não vale a pena ficar inventando métricas novas no decorrer disso. E para não perder o foco e trazer o resultado do business que está rodando e que não pode deixar de acontecer enquanto a gente está pensando ali em inovação, tá? Também evitar riscos de dependência da IA. Então, tudo eu vou pedir para a IA. Tudo eu vou confiar 100% no que ela está falando? Tudo que sai dali está 100% certo? Quem está testando usando o chat GPT aí há mais tempo sabe que tudo que sai dali é 100% confiável, né? Às vezes vem umas coisas e fala assim, não foi isso que eu pedi, ou então, não, tá de brincadeira, né? Eu pedi uma informação do Brasil, ele me traz lá da China, sei lá. Às vezes saem umas coisas assim bem doidas. Então a gente não pode ser super dependente da IA e equipe, até filhos, família, e enfim, a gente não pode deixar que sejam super dependentes. A gente tem que ter essa criticidade, não negligenciar o julgamento humano em cima das informações que estão sendo colocadas e extraídas, tá? A gente tem que lembrar que tem ética, tem políticas a seguir, né, políticas da empresa, de lei mesmo, né, as leis que têm que ser seguidas, e a gente não pode esquecer disso durante essas tentativas e erros, durante os protótipos, durante as implementações, durante as ideias que estão surgindo, né, às vezes para pensar em alguma coisa muito, muito diferente, mas não pode infringir nada disso. Então, de olho aí na equipe também, para ver se estão obedecendo isso, tá? E sempre alinhado com os valores, né, valores da empresa, valores aí de senso comum, que precisam ser alinhados também. E aí, como eu falei para vocês, o Abdala ele está fazendo o curso, mas ele deixou um vídeo com mais dicas aí para complementar tudo aquilo que eu estou falando, tá? Fala galerinha, boa noite, tudo bem? Alexandre Abdala na área. Tô aqui passando com esse vídeo gravado para vocês. Eu tô fora do país, mas não podia deixar de participar junto com a minha amiga e grande profissional Paula nessa live maravilhosa que vocês estão aqui investindo o seu tempo e quebrando paradigmas, que isso é o mais importante. Conhecimento é super ótimo. E, obviamente, para contribuir com o conhecimento de vocês, passando algumas dicas aqui super importantes de vivência prática e, obviamente, por onde começar a gente ter um cenário de agilidade usando IA generativa, né? A grande disrupção que nós estamos passando e que nós temos que estar sim evoluindo, se especializando, que é mais um cinto do Batman que está vindo aí para a gente ter firme e forte todas essas frentes. Bom, quando a gente fala aí de como ser ágil na era da IA, o primeiro passo, dentro de 5 que eu vou passar para vocês, é a gente automatizar o básico e focar bastante na estratégia. Muitas vezes a gente fica no operacional, olhando processos, ferramentas e uma série de coisas e esquece do estratégico. Agora, com a IA, e entre outras tecnologias que nós temos também, mas principalmente com a IA, a gente consegue automatizar o básico, ou seja, coisas que são braçais, coisas que levam tempo do nosso conhecimento, do nosso cenário de mão de obra, a gente consegue automatizar e começar a pensar mais no tático e estratégico, para que esse operacional ele comece a ser muito mais lapidado, muito mais correto e traga mais resultados. Então, faça o básico, automatize o básico e olhe o estratégico. Segunda opção é tomar decisões baseadas em dados. A gente sabe que os dados hoje é o grande petróleo, né? A grande riqueza das organizações. Nos últimos 7 anos a gente começou a entender muito o trabalho de dados. Então a gente tem várias empresas formatando squads de dados, centros de inteligência de dados para tomar decisões com números, não mais com achismo. Então pode-se utilizar a IA para facilitar essas ações na tomada de decisões com dados.
3, performance de ciclo de feedback. A gente tem ferramentas de IA que conseguem nos ajudar também a melhorar nossas ações de feedback, seja com o cliente, seja com nossos colaboradores. A pesquisa de NPS, por exemplo, a gente pode automatizá-la de uma forma simples e indo muito para um conceito de fit for proposal, que é você olhar o propósito do seu produto ou serviço, o que ele está gerando de valor para o seu cliente, e não simplesmente aquelas perguntinhas básicas, aquelas notas de 0 a 10, o quanto que você recomenda, mas o que é aquele produto ou serviço que você está fazendo para o seu cliente, ou até mesmo serviços internos para o seu colaborador, o que está gerando de impacto para as suas frentes. Então isso é muito importante. Você consegue ter algumas ferramentas já que conseguem te ajudar nessa automatização. E aí muito ligado com ações de RH, a forma de como a gente avalia as pessoas também está mudando, né? Não adianta você ter aquela avaliação, vamos dizer, antiga, mas que já está se tornando ultrapassada de 360 graus, né? Você avaliar a pessoa em dezembro, o que ela fez em janeiro, mas sim a todo momento que você está avaliando mês a mês essa evolução contínua. O quarto seria o desenvolvimento de soft skills, né? Ou seja, com IA você consegue ter contextos de melhorar a parte de soft skills, porque a hard skills, que é a parte técnica, a gente vai aprimorando, mas os soft skills, que são comportamentos, negociação, a forma de como você se comunica, a forma de como você interage, a forma de como você trabalha no modelo ágil com squads multidisciplinares, você pode utilizar IA para facilitar estas ações, para construir melhor os cenários, né? Então isso é super importante. Mas você vai automatizar a forma de como que eu vou me relacionar? Mas não, ela pode te dar insights de como que você pode montar times que vão atender determinados negócios. E aí isso vai da sua expertise de conhecimento, de relacionamento, de network e de liderança para atuar em cima disso. E o último, e que eu vejo que é o mais importante, que eu gosto bastante, que eu vou passar para vocês aqui, é o cenário de prototipação. Como é que a gente pode criar produtos e serviços e fazer pesquisas de campo, criar protótipos? A IA ela pode nos dar insights em cima disso, dentro de um problema, dentro de uma ação, dentro de um contexto, dentro de um cenário que você está identificando. Você pode usar alguns cenários de IA, como por exemplo a Inception, que é um cenário, uma técnica super importante que poucos conhecem, que está sendo disseminada muito forte nos últimos anos pelo Paulo Caroli aqui no Brasil. Como que você pode utilizar os prompts de Inception para te dar insights para a geração de produtos e serviços, para buscar o mínimo produto viável. Então, são esses conceitos aí, essas dicas que eu estou passando para vocês. Lógico, apenas falando, pode ficar um pouco ali subjetivo, mas são insights que a gente vai gerando aqui e, obviamente, depois a gente vai entrando no nosso treinamento que a gente vai ter agora em fevereiro, como que a gente pode usar alguma dessas ferramentas, algumas desses contextos, como se posicionar como líder ágil com a IA generativa, que pode ajudar na construção de times, na construção de produtos e principalmente na sua evolução profissional. Porque a IA, como eu sempre falo, é uma tecnologia que aprimorou no cinto do Batman, que é uma revolução sim, mas que vai nos ajudar a melhorar processos, ferramentas e sites e vai nos ajudar a olhar muito mais a estratégia e automatizar o básico, como eu falei no primeiro item, que automatizando o básico a gente consegue olhar mais para o tático e estratégico. Beleza? Espero ter ajudado. Uma grande live para vocês e até a próxima. Agilidade na veia. Eu estava falando muito de como implementar essa cultura de agilidade para trazer a IA, para fazer os testes, e ele também trouxe um ponto de vista diferente de usar a IA justamente para ajudar nos momentos ali de agilidade. Então, é como as duas aí estão se complementando, e isso vai ser muito importante no entendimento dos líderes e das equipes, de fazer todo esse desenvolvimento, não só das ferramentas, mas de todas as soft skills que a gente foi falando, para transformar essa cultura de inovação e de agilidade de forma mais propícia a trazer a inteligência artificial no momento certo, né? Identificar qual é o melhor momento da sua área, do seu negócio, da sua empresa, arrumar a casa ali, né? Então, automatizar aquilo que já deveria estar automatizado há mais tempo e testando e fazendo protótipos, usando a inteligência artificial para ajudar na agilidade e usando as ferramentas de agilidade para conseguir treinar mais rápido a tua
IA também, e quem sabe colocar um agente que está em discussão, a nova tendência de mercado agora de 2025, tá? E aí a pergunta que a gente sempre faz no final, né? Depois de tudo isso, de todo esse conhecimento e pensando ali no teu momento de carreira, no teu momento de liderança, se houverem 10 concorrentes para a mesma oportunidade hoje, de tudo isso que a gente está falando, você seria escolhido? Então, se não tiver desenvolvido bem a sua inteligência emocional, a social, sem as soft skills para poder dar conta de todo esse turbilhão na aplicação das tecnologias, das ferramentas, sem os rituais de gestão bonitinho, sem comunicação assertiva e sem essa tecnologia a seu favor, né, não seria. Então, quem não está, o profissional, não só os líderes, mas os líderes principalmente nesse momento, tá? Não seria escolhido. Agora, no começo do ano, infelizmente, teve uma nova leva aí, uma onda de algumas demissões, né, principalmente aí de posições de liderança, de líderes que poderiam estar mais confortáveis, mas justamente por não ter todas essas habilidades aí muito bem desenvolvidas, acabaram ficando para trás. E agora? Agora você pode ou desenvolver tudo isso sozinho, ir procurando materiais, assistindo conteúdos gratuitos, lendo livro, ouvindo podcast, vai tentando na tentativa e erro, espero a minha empresa me dar algum tipo de treinamento, né? Ou pode decidir sozinho investir mais na sua carreira. E a gente convida vocês, então, para esse curso que estamos divulgando já há algum tempo, que vai falar justamente dessa metodologia ágil, dessa mudança de cultura e as soft skills que são necessárias durante toda essa mudança, durante toda essa construção, tá? Vão ser 6 noites, 18 horas sobre inovação, agilidade, soft skills. Então, a gente vai trazer os temas aí em conjunto. Começa em fevereiro, à noite também, 19 horas, aqui pelo Zoom, sempre online. Aqui no QR Code, então, vai levar vocês ali para o site do curso e lá tem todo o conteúdo, tudo que a gente vai cobrir, tudo que a gente vai falar, tá? Então, a ideia é trazer e pensar em agilidade com cases práticos de vocês que vão estar participando do curso. Ao invés da gente pegar algum case de mercado, de alguma notícia, como eu trouxe ali nos slides, a gente quer pegar cases reais de vocês para explorar durante o curso, trazer esses desafios, essas tendências e como que você aplica na sua situação real, tá? E a gente tem também 3 opções. Você pode fazer só o curso, né? Essas 6 noites. Você pode também comprar com uma sessão de mentoria, então acabou o curso, beleza, saiu cheio de dúvidas. O que eu vou fazer agora na minha carreira, ali no meu projeto, na minha empresa? Então vem cá, Paula e Abdala, me ajudem aqui a entender e vamos fazer com uma sessão de mentoria para vocês, ou com 4 mentorias durante o ano. Tá? Então, a cada 3 meses, a gente vai acompanhando a evolução do seu plano de desenvolvimento, tanto das suas competências, quanto ali das suas soluções de inovação, das suas propostas ali de inovação e de agilidade. É isso, gente. Então, a gente quer transformar a sua liderança, né? Fazer seu time inovar como nunca. E estamos trazendo para vocês essa série de webinars e o curso também. Esperamos ver todos lá, tá bom?